Boa tarde, hoje é quinta-feira, dia 1º de maio, dia do trabalho, e o Além do Poder já está no ar. No programa de hoje eu recebo a juíza Mirela Caú, que nesse Dia do Trabalhador vai falar sobre os riscos psicossociais no ambiente do trabalho e sobre a NR1, que é a norma regulamentadora que trata do gerenciamento de riscos nas organizações. Fica comigo, o Além do Poder está começando. Eu convido você para interagir com as nossas redes sociais, lembrando que você também pode nos acompanhar pelo canal do YouTube TV Norte Paraíba. E antes de começar a nossa entrevista, eu tenho um recado para você parar de se preocupar com cobranças e ameaças de busca e apreensão. É hora de retomar o controle da sua vida financeira. Resolva suas dívidas de forma inteligente com a Infinity Consumidor. Com mais de 45 anos de experiência, a Infinity é especialista em negociações bancárias e já ajudou milhares de pessoas a reduzir e quitar suas dívidas, seja de carro, moto, cartão de crédito ou cheque especial. Você reduz em até 95% a sua dívida. Na Infinity Consumidor, você encontra um planejamento financeiro que realmente cabe no seu bolso. Faça como Ana Maria, que quitou o Onix, que custava R$ 52.470,57 por apenas R$ 8.800, ou Luiz Fernandes, que reduziu a dívida de um Fiat Ideia de R$ 35.274,50 por R$ 10.000. E José Edivaldo, que resolveu a dívida de uma Vitara de R$ 75.260 por R$ 9.301,86. E se eles conseguiram, você também pode. Ligue agora mesmo para 4004-2821 ou você também pode mandar um WhatsApp para o 991015874 e agendar uma consultoria 100% gratuita. A Infinity funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã às 20 horas e aos sábados de 9 a 1 da tarde. Ela está localizada no Centro Empresarial Epitácio Pessoa, que fica na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 1251, loja 111, no bairro dos Estados. Acesse também nosso site infinityconsumidor.com.br ou o Instagram, @infinityconsumidor, e veja pessoas que mudaram sua vida financeira com a Infinity Consumidor. Lembrando que o cliente Infinity contribui com o NACC, é o Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer. Mais do que negociar, a Infinity ensina você a se organizar financeiramente. E pensando nisso, a empresa criou a Infinity Educa, é uma plataforma com dicas e consultorias para organizar suas finanças. Acesse agora infinityeduca.com.br e conquiste sua liberdade financeira. Infinity, há 45 anos em defesa do consumidor. E agora sim, hoje, 1º de maio, é Dia do Trabalhador e eu estou recebendo a juíza Mirela Caú para falar sobre os riscos psicossociais no ambiente de trabalho e também sobre a NR1. É uma norma que regulamenta o gerenciamento de riscos nas organizações. Boa tarde, Mirela, seja bem-vinda ao Além do Poder. Boa tarde, obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. Nós também ficamos muito felizes de recebê-la e principalmente saber que existe uma norma para cuidar de um assunto que é tão urgente em toda a sociedade, não apenas no ambiente do trabalho. Então, para a gente começar até de uma forma didática, do que se trata a NR1? Eu vou voltar um pouco antes de chegar à NR1. Certo. A Constituição, ela assegura um ambiente saudável do trabalho, ecologicamente equilibrado, preocupado com as relações interpessoais. E para a norma programática, se estabelece que as normas regulamentares irão disciplinar como é que funciona, o que é esse ambiente saudável e como é que a gente pode medir e como deve funcionar esse ambiente. Então, a norma vem regulamentar a relação de trabalho, especificamente quanto aos riscos do empreendimento. Uhum. Quando a gente fala sobre problemas que levam ao afastamento do trabalho, a gente normalmente pensa em problemas físicos. Essa questão até da saúde mental como um todo, ela foi tratada durante muito tempo como um tabu. E mesmo quando as pessoas tinham problemas, elas faziam de conta que não tinham, porque tinham vergonha de falar sobre isso. Então, de que forma a NR1 ela pode ajudar os trabalhadores que adoecem por causa do trabalho, por motivos psíquicos?
É isso realmente, a gente tem um tabu social para falar sobre a temática, né? Alguns estudos mostram que você vai numa clínica buscar médicos por 7 vezes até chegar a um psiquiatra. Como se a população negasse os riscos psicossociais que vivem, as questões psíquicas. Então, quando a gente tem uma norma regulamentadora que diz assim, empregador, é preciso verificar o que o seu empreendimento gera de risco psicossocial para a sociedade, é trazer à tona essa temática. É fazer refletir também sobre isso, tanto os trabalhadores que são envolvidos como os empregadores, pensar na saúde mental da sociedade. E como é que as empresas elas podem se cercar de cuidados para não gerar esse risco psicossocial? O primeiro elemento que a gente tem que verificar é que a norma regulamentar 1, ela termina determinando assim para o empregador, pense a respeito do seu empreendimento. Então, pensando a respeito da atividade que eu desenvolvo, eu vou verificar o que essa atividade traz de risco. Até então, a gente só falava de risco biológico, químico e físico. E agora se fala na ergonomia e especificamente dizer, olha, faz parte da ergonomia risco psicossocial. A empresa, então, tem que parar e dizer, no meu empreendimento, o que posso trazer de risco ao psiquismo do trabalhador? Então, é uma especificidade de cada tipo de empregador, de cada realidade de trabalho, que vai verificar quais são os elementos. Eu posso trazer alguns elementos para exemplificar. Então, por exemplo, os estudos da psicologia já relatam uma relação entre sofrimento psíquico e jornadas de trabalho extensas. Trabalhadores submetidos diariamente a jornadas de trabalho extensas por ter o estresse do trabalho e a relação também com a ausência de vivências da família e sociais prejudicadas por jornadas de trabalho intensa, pode gerar adoecimento psíquico, sofrimento e adoecimento psíquico. Posso te dar outro exemplo, são trabalhos em que você é retirado a sua autonomia. Para dizer como funciona, qual é a sua sugestão de como melhor desempenhar esse trabalho? Então, trabalhos muito restritos. Quando a sua opinião não é levada em conta. Exatamente, quando eu não ouço o trabalhador. Quando eu estou desempenhando qualquer tipo de atividade, eu preciso imprimir nela algo meu. É isso que causa prejuízo para o psiquismo. Então, se eu não tenho um ambiente propício, não que vá necessariamente observar a minha sugestão, mas pelo menos a me ouvir, a poder expressar isso com seriedade, com uma escuta ativa, isso possibilita a saúde mental no trabalho. Uhum. Então, são alguns elementos que normalmente não são preocupados e quando a ANR traz isso, vamos pensar a respeito, é uma forma também dos empregadores e dos empregados começarem a entender que risco é esse que o meu trabalho pode trazer. Porque não pensar em por que eu me sinto estressado, na linguagem geral da sociedade, por que eu me sinto estressado, o que ele está fazendo comigo que eu chego em casa nervoso e que eu estou verificando uma diferença de comportamento. Ou então o contrário, que eu saio de casa bem, quando eu chego no ambiente do trabalho eu já fico nervoso. Alguns trabalhadores relatam isso, em situações, por exemplo, de transtorno de estresse pós-traumático, é muito comum as pessoas começarem a ter sintomas como sudorese, tremores, ao chegar ao trabalho. O medo de uma revivência traumática no trabalho. Síndrome de pânico, síndrome de ansiedade. Exatamente. É possível verificar. Então, o que a gente vê nessa situação dos riscos psicossociais é assim, olha, eu trabalhando, eu tenho o risco de estar exposto a ambiente quimicamente prejudicial, risco biológico, pensar na iluminação, no mobiliário adequado para trabalhar, mas para além disso, eu preciso me preocupar também com alguns aspectos que a gente chama da organização do trabalho e aspectos também relacionados às relações interpessoais, como eu convivo com meu chefe, como eu convivo com meus colegas de trabalho, também podem afetar e trazer riscos psicossociais. Então, o ideal para as empresas seria treinar todos os funcionários em torno dessa nova norma? A ANR, ela sugere isso. A gente tem um que se chama rastreamento, um inventário de riscos que devem ser feitos, que é essa análise do próprio empregador parar para analisar a atividade e ver quais são as demandas que geralmente eu exijo do empregado e o que isso pode causar de estressor e sofrimento psíquico no dia a dia.
Então, a ANR ela estabelece algumas etapas que devem ser realizadas. Existe o programa de gerenciamento de riscos no trabalho, onde eu faço esse inventário e eu também proponho ações. Nessa propositura de ações, eu tenho interferências na organização do trabalho, mas eu também tenho um papel pedagógico, de fazer com que eu capacite chefias a respeito da temática, capacite trabalhadores também para que entendam como é que eu devo me relacionar no trabalho, como é que o grau de importância que eu dou ao trabalho e como, por exemplo, eu também respeito os meus intervalos de trabalho, as minhas férias para poder me desligar do trabalho. Então, são elementos que são estressores e que às vezes a gente não é preparado para isso. A gente é preparado para fazer o objeto do trabalho, fazer aquele objeto, fazer aquela venda, atender ao público, mas eu não penso o que fazer isso pode gerar para mim psiquicamente. Qual é, atualmente, o nível de afastamentos causados por questões psíquicas? Eu digo afastamentos do trabalho. A gente tem dados do INSS que mostram que os transtornos mentais relacionados ao trabalho já são a terceira maior causa de afastamento no Brasil. Nem sempre é reconhecido o nexo com o trabalho, mas isso já aponta que assim, a sociedade está adoecendo psiquicamente e que a gente precisa entender de onde vem isso. Né? Se tem relação com o trabalho ou não tem, porque a nossa vida contemporânea, a nossa forma de se relacionar está gerando esses estressores. Alguns estudos falam no deslocamento, se a gente pudesse dividir a mente e o corpo, que há um deslocamento dos níveis de adoecimento que eram físicos. Eu posso falar para vocês, por exemplo, as doenças osteomusculares, que por muito tempo a LER, a DORT, né, foi falado muito como decorrente do trabalho. A gente está vendo esse deslocamento para os transtornos mentais. Então, ansiedade generalizada já é o primeiro lugar, a gente tem a depressão em segundo, tem um transtorno de estresse pós-traumático, tudo relacionado ao trabalho. A Organização Mundial da Saúde fala que a depressão será a maior causa de afastamento do mundo do trabalho. Né? Existia uma projeção para 2020 e essa projeção foi até acelerada em virtude da pandemia. Há pouco a senhora falava sobre a questão das jornadas extensas. Às vezes, além da jornada extensa, o trabalhador, para se deslocar de casa para o trabalho e do trabalho para casa, ele passa muito tempo, né, em trânsito, seja no ônibus, enfim, no transporte. Isso conta também como tempo de trabalho? Nem sempre conta com o tempo de trabalho. A CLT, ela prevê que esse deslocamento é considerado tempo de trabalho quando é fornecido pelo empregador o transporte e quando o local do trabalho é de difícil acesso. Como se dissesse assim, aí o empregador assume o risco, né? Porque eu decidi fazer uma fábrica a 30 quilômetros de um centro urbano. Sim. Né? Então, eu forneço o transporte e sou responsável por esse tempo de deslocamento. Mas a gente não pode deixar de entender que, como fenômeno social, essas longas jornadas de se deslocando para o trabalho podem ser causas estressoras para o trabalhador. Então, eu preciso, como empregador, tentar gerir também isso, se eu estou preocupado com a saúde das pessoas. Entender o que importa pedir mais uma hora extra de trabalho para alguém que precisa de uma hora para se deslocar até o trabalho e que horas ele vai chegar em casa. Okay. Então, são algumas preocupações que a gente precisa ter. Muito bem. A gente vai fazer uma pausa aqui na conversa, mas daqui a pouco a gente volta. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí que a gente volta já falando mais sobre a NR1 e sobre a saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras.
Nós vamos continuar a nossa entrevista com a juíza Mirela Caú. Nós estamos falando sobre os riscos psicossociais no trabalho e a implantação da NR1. A questão da capacitação, quem são os profissionais da empresa que podem ser capacitados para a implementação dessa norma? A gente tem algumas pistas a respeito disso, porque a própria NR1, ela prevê que os profissionais de saúde e segurança no trabalho são os responsáveis pelo rastreamento dos riscos de forma geral. Mas o que tem se discutido muito é que a partir do deslocamento para a questão dos riscos psicossociais, a gente pode cada vez mais também se utilizar do trabalho dos psicólogos. Então, pelas normas regulamentares, seriam médicos e engenheiros. Esses seriam os profissionais, normalmente, que realizam, e engenheiro de segurança do trabalho, técnicos em segurança do trabalho. Mas a gente vê que agora também se abre um espaço para o trabalho da psicologia dentro das organizações. Além da importância nos termos de saúde, para as empresas todas, a questão da preservação dos aspectos psicossociais, eles podem ser também um ganho econômico, Porque pensando na questão do tempo que se leva para se recuperar de um problema mental, é bem maior normalmente do que um tempo de um mal-estar físico, Exatamente. O tempo de reabilitação é um tempo maior. Mas eu também queria te chamar a atenção para uma questão que a gente fala muito em absenteísmo, a falta ao trabalho. No caso dos transtornos mentais, a gente tem uma presença de um instituto diferente que se chama presenteísmo. E o que é isso? É aquele trabalhador que está presente, que ele não assume o transtorno e aí ele vai fazer o que a gente chama daquela máscara de habilidade profissional e ele vai trabalhar mesmo assim. Mas há uma redução de rendimento. Há um profissional em sofrimento, há um profissional que pode trazer prejuízos também à economia da empresa. Então, abrir os olhos para esses transtornos, para tratar desses trabalhadores, é importante também economicamente para o empregador. A pandemia teve alguma relação com essas questões psicossociais no ambiente de trabalho também? Teve. A pandemia ela traz um impacto psíquico, acho que para a sociedade como um todo, A gente viveu situações estressoras, como o isolamento, como a falta de perspectiva, o que é que vai ser do meu trabalho depois da pandemia, atividades que foram paralisadas parcialmente. Então, gera um estressor social já grande. E isso também reverbera e vai trazer repercussão no ambiente de trabalho, Essas pessoas são pessoas que vão estar retornando sem saber muito certo qual é esse que a gente chamou, o novo dia a dia de trabalho. A gente tem, por exemplo, situações ainda que são discutidas entre o home office e o trabalho presencial. Então, são situações de adequação a essa nova realidade de trabalho que termina sendo aspectos de poder desenvolver um transtorno de adaptação por dificuldades realmente de riscos psicossociais desses trabalhadores. Essa norma, ela vale para empresas privadas e também para órgãos públicos? Sim, ela é aplicável a todas as empresas, desde que tenham trabalhos regidos pela CLT. Uhum. Então, contratado profissionais de forma seletista, a NR é aplicável. É um fenômeno novo, a NR1. Todas as empresas já têm que estar adaptadas ou existe um prazo de adaptação? Isso. A NR1 ela vai entrar em vigência em 25 de maio. Então, no dia 25 de maio, ela entra em vigência. O que foi que aconteceu? Se falou muito na suspensão dos efeitos, Então, por uma decisão do Ministério do Trabalho e Emprego, se estabeleceu que o primeiro ano de vigência da NR1... eu queria só deixar um ponto, Cláudia, que a NR1 já existe há muito tempo. Sim. O que foi alterado é colocar os riscos psicossociais nela. Sim, então, sim. a parte dos riscos... a gente vai ter um ano para que as empresas se adaptem a essa nova realidade. Então, façam rastreamento, como se a gente tivesse um ano de caráter pedagógico de exigência, Até esse ano não vai ser possível, por exemplo, exigir multas por descumprimento dos empregadores. Mas há toda uma projeção do Ministério do Trabalho de fazer esse rastreamento, esse acompanhamento junto com as empresas para poder realmente fazer com que ela funcione a partir de 25 de maio de 2026. Bom, a partir desse primeiro ano, os trabalhadores podem reclamar no caso de não haver o cumprimento da norma?
Especificamente, o cumprimento da norma ou não, ela é uma exigência do Ministério do Trabalho e do Emprego, que podem os trabalhadores fazerem denúncias a respeito disso, né? Mas o que a gente precisa ter em mente é que o risco psicossocial do trabalho ele já era tratado pela legislação. Né? A nova exigência é ter um controle de riscos através de um programa de gerenciamento. Mas sempre que no trabalho... Então, ter uma ação permanente para não gerar esse risco psicossocial. Isso, né? É dizer assim, estude o seu empreendimento, estude qual é o risco que ele causa para a sociedade, no caso dos trabalhadores, e proponha ações. Modifique a organização do trabalho, proponha ações educativas, discuta sobre o tema dentro do seu empreendimento. Mas... o risco, ele já faz parte dos riscos do empreendimento, já era tutelado pelo direito, já era possível, por exemplo, a gente ter ações que reconheçam que um transtorno mental é relacionado ao trabalho e por isso é um acidente de trabalho. A gente já tinha a hipótese de indenizações por danos morais e materiais em caso de adoecimento psíquico. Isso já existia, isso já é tratado pelo judiciário, inclusive. O que a gente tem na NR1 é a possibilidade de exigência desse controle, exigência dessas normas programáticas de como agir nas empresas e a aplicação de multa pelo Ministério do Trabalho e Emprego, através dos fiscais de trabalho. A minha dúvida é, por exemplo, nos casos de assédio moral, que é uma forma de fazer com que o trabalhador adoeça, né, por causa do trabalho, não é tão fácil, não é tão simples provar isso, né? A menos que o assediador deixe pistas, o que normalmente ele não deixa. Então, a partir da implementação, né, desse cuidado com a saúde mental dos trabalhadores, será mais fácil comprovar que houve uma causa no trabalho para o adoecimento mental do trabalhador? Eu acredito que sim. Como eu já tinha falado, as relações interpessoais vividas no trabalho, elas também são fatores que podem ocasionar riscos ao trabalho, riscos psíquicos. E aí entra a figura do assédio moral e do assédio sexual. A gente fala que é uma patologia da solidão, já por essa dificuldade de você ter provas a respeito do comportamento, mas a gente também tem um aspecto do assédio moral que a gente chama de assédio moral organizacional. É quando as próprias normas da organização, elas já imprimem no trabalhador um assédio. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente tivesse uma norma que estabelecesse uma meta de fazer 100 produtos, quando a empresa já sabe que só comporta, na sua organização, fazer 50. Então, submeter esse trabalhador recorrentemente a uma exigência frustrante, ela traz um risco psicossocial. Ela pode ser considerada um assédio moral organizacional. Nesse aspecto, eu acho que é mais fácil o rastreamento, que a gente vai ter mais possibilidade de tratar sobre isso. Mas eu acho que também formar os trabalhadores a respeito da temática abre os olhos para dizer assim, olha, isso não é um comportamento adequado do meu chefe. Ele pode me exigir trabalho, mas ele tem que me exigir com respeito. Então, eu acho que, de uma forma ou de outra, a ANR vai garantir espaços mais saudáveis de trabalho. Doutora, quais são os principais desafios das empresas para fazer cumprir esse aspecto da NR1? A gente está falando de um tipo de sofrimento e um tipo de adoecimento que a gente já tem uma dificuldade de reconhecimento de diagnóstico, né? Do próprio trabalhador adoecido ter dificuldade de verbalizar isso. Então, assim, eu não posso dizer que é uma atividade que vai ser simples de ser feita. É um desafio. É uma mudança de cultura, na verdade. É uma mudança, né, de cultura social, que também é uma mudança de cultura organizacional. Então, a partir do momento que a ANR exige esse rastreamento dos riscos, como eu falei, é a possibilidade do empregador dizer, eu preciso parar para pensar sobre isso. Então, o fato de parar para pensar sobre isso, o fato de propor ações, de rever sua organização, suas normas de produção, falar assim, olha, você é chefe, mas você tem limites nessa chefia, que é o limite da dignidade da pessoa humana, e colocar isso como se descumprir, eu posso ter uma denúncia que vai acarretar uma multa, além do aspecto individual da questão, eu acho que isso fomenta a saúde no trabalho. Uhum. Atualmente, a Justiça do Trabalho recebe muitas denúncias em torno de assédio moral e sexual? Sim, é bem recorrente. Já há alguns anos a gente tem recebido muitas ações sobre o tema.
Como eu te falei, a gente fica no plano da discussão da responsabilidade civil, né, da indenização por danos morais e materiais. Do mesmo jeito que a gente já recebe muito discussões sobre a relação entre o transtorno mental e o trabalho que realizava. Se é uma hipótese ou não de acidente de trabalho. E as pessoas conseguem provar a ocorrência tanto da questão psíquica quanto as denúncias de assédio sexual e moral? Sim, é possível. Né? É difícil, claro. Né, como falei já, um desafio a respeito disso, mas é possível. A gente tem, por exemplo, através do nexo técnico epidemiológico, a gente já tem um tratamento pelo Ministério da Saúde reconhecendo alguns transtornos mentais como mais possíveis de serem verificados em determinada atividade de trabalho. Vou dar um exemplo, os trabalhadores dos bancos. Então, a gente fala assim, tem muito CDF. O CDF, né, na classificação internacional das doenças, são os transtornos mentais. Então, a gente sabe que algumas atividades de trabalho, elas proporcionam mais vivências de sofrimento psíquico. Então, isso já é um indício forte para que você, através desse indício, você possa buscar outros meios de prova para relacionar. É sim possível, a gente tem a ajuda de perícias na Justiça do Trabalho que vão verificar o ambiente de trabalho, vão verificar a condição de saúde do trabalhador e a gente poder fazer essa análise do nexo. E a empresa tem que abrir o espaço para que esses peritos façam o trabalho, né? É a obrigação da empresa abrir esse espaço e fornecer todos os documentos necessários a essa verificação. E aí, Cláudia, tem uma questão que é bem interessante, que quando a NR1 traz a necessidade das empresas fazerem esse rastreamento, é bom para a empresa também, porque ela vai poder rastrear e documentar quais são as atividades que ela está fazendo preventivas para que isso não ocorra, quais são as hipóteses de mudança na organização do trabalho que eu fiz, porque eu sei que minha empresa traz um risco, mas eu quero que ela não adoeça os trabalhadores. Então, assim, é uma questão de segurança para todos os envolvidos. Segurança para os trabalhadores, que vão ter uma exigência do governo federal de que essas empresas precisam ter o rastreamento dos riscos, mas também uma segurança para os empregadores, que vão poder documentar formalmente como é que eles estão tratando esse tema. Eu fico pensando aqui na questão do afastamento do trabalho. De repente, o trabalhador vai precisar consultar um psiquiatra, ter medicação. A empresa será responsabilizada, por exemplo, pela medicação, por esses gastos ou não? Se relacionado ao trabalho, se reconhecido que o transtorno é decorrente do trabalho, sim, ela pode ser responsabilizada e aí entra nessa questão da indenização por danos materiais, né? Então, o custeio do tratamento é feito pelo empregador. Ok, doutora Mirela, muito obrigada pela sua presença, nos explicando mais sobre essa inclusão dos aspectos psicossociais na NR1. Eu que agradeço o espaço, é importante, como eu falei, que a gente discuta isso com a sociedade, que a gente abra isso para a sociedade. Então, o espaço de um programa como esse ajuda muito a saúde de todos os trabalhadores. Muito obrigada. O Além do Poder de hoje vai ficando por aqui, agradecendo muito pela sua audiência. A gente volta amanhã a partir das 12h30.